Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula do projeto Boina Vermelha. Meu nome é Matheus Alves e hoje iremos falar um pouco sobre a redação. Eu irei dar algumas orientações para vocês sobre como a redação é cobrada nos concursos que estamos nos preparando. Tá certo? Vamos começar. Bem, primeiramente, entre o CMF, o Colégio da Polícia Militar e o Colégio dos Bombeiros, que são os concursos que estamos nos preparando nesse projeto, o único que cobra a redação é o CMF, o Colégio Militar de Fortaleza. Então, sabendo disso, eu separei os principais textos que são cobrados nesse concurso. Porque, além da prova de marcar, de múltipla escolha, no final dela nós temos uma redação que temos que fazer. Tá certo? E os textos principais que são cobrados são o texto narrativo, o conto maravilhoso, o relato e a carta, que eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles. Bem, vamos começar. Primeiro, o texto narrativo. Eu vou ser um pouco breve nessa parte, porque nós tivemos uma aula completa sobre o texto narrativo, o tipo textual narrativo, com o nosso colega Caio, que foi na aula 24, e o nome do vídeo é Tipos e Gêneros Textuais. E lá ele deu uma abordagem completa sobre o texto narrativo. Por isso que eu vou ser bem breve nele, tá certo? Aqui eu só coloquei as principais coisas que vocês devem saber sobre o texto narrativo, o seu objetivo, que é contar uma história, narrar ela, a sua divisão, que ela é dividida em apresentação, conflito, clímax e desfecho, e os seus elementos principais que caracterizam um texto narrativo, que são os personagens, espaço, o tempo, o narrador e o foco narrativo e o enredo. Quando você for escrever um texto narrativo, essas 5 características têm que estar presentes para você dizer que é um texto narrativo. Lembrando que se vocês quiserem ter uma abordagem completa sobre esse tema com mais detalhes, é só procurar pela aula 24 nas nossas playlists de português. Bem, continuando. Aqui eu trouxe um exemplo sobre uma produção textual que foi retirada diretamente de uma das provas do Colégio Militar. Para que vocês não fiquem confusos, não se preocupem. Na própria na própria produção textual vai estar escrito qual texto que vocês vão escrever. Porque nós vimos que caem principalmente o narrativo, o conto maravilhoso, o relato e a carta. Então, vocês não vão precisar adivinhar qual texto que será cobrado. Vai estar devidamente escrito, como vocês podem ver aqui nesse recorte. Está bem aqui, ó. Para tal, produz um texto narrativo. Ou seja, a própria proposta textual vai lhe dizer qual texto que você vai escrever. Bem, aqui eu trouxe um exemplo. Como vocês podem ver, nós temos um modelo que é a nossa produção textual. Nela, ela vai mostrar um parágrafo dizendo sobre o que você vai escrever, e abaixo nós temos algumas observações. Deem pause para vocês poderem ler bem direitinho sobre o que está sendo tratado. Tá certo? Bem, após vocês terem lido esse parágrafo aqui, vocês devem ter percebido que o texto ele está pedindo para você mostrar, contar, narrar uma experiência de ter conhecido um novo planeta. Ou seja, você deve fazer exatamente o que foi proposto no texto. O que é que ele pediu? Para você produzir um texto narrativo em primeira pessoa sobre a sua história, sobre a sua experiência ao descobrir um novo planeta. Ou seja, é muito importante você seguir o tema que foi proposto. É a primeira dica. Siga o tema que foi proposto, porque caso você fuja do tema e escreva uma coisa completamente diferente do tema, a sua redação terá nota 0, será zerada automaticamente. Ou seja, é muito importante vocês lerem com cuidado a proposta textual, ver qual é o texto que vai ser cobrado, se é uma carta, se é um texto narrativo, se é um conto, etc. Vocês têm que ver com cuidado e ler bem direitinho cada coisa que está aí, para não se confundir e escrever uma coisa completamente diferente, porque vocês serão prejudicados com isso.
Outra coisa muito importante que está presente aqui nesse exemplo são as observações, que vocês têm que ler com muito cuidado. Nesse caso aqui eu vou ler de uma por uma e explicar com um pouco mais de detalhes cada uma. Primeiramente, como vocês podem ver, dê um título para o seu texto. Vai estar dizendo que é para você escrever um texto, o título ou não. Ou seja, vocês têm que seguir exatamente o que está escrito. Se ele está pedindo, dê um título para o seu texto, você vai escrever o título. Tá certo? Porque se você não escrever, você vai perder ponto. E não queremos que isso aconteça. Tá certo? A próxima. Seu texto deverá ser redigido em prosa. Ou seja, um texto em prosa é aquele texto que é dividido em parágrafos. Aquele texto tradicional que nós escrevemos. Porque existem várias estruturas textuais diferentes. Como, por exemplo, um poema. Um poema ele não é escrito em parágrafos. Ele é escrito em versos e estrofes. Ou seja, ele tem uma estrutura completamente diferente. Ou seja, nós temos que escrever, se está escrito aqui, redija seu texto em prosa, nós temos que fazer isso, que é aquele texto que é escrito em parágrafos, que é aquele texto tradicional que nós conhecemos. O próximo, obedeça às características estruturais da narrativa, ou seja, são aqueles elementos e características que nós sabemos, que está sempre no texto narrativo, que são o que está escrito aqui. A apresentação, o conflito, o clímax, o desfecho e os elementos, personagens, espaço, tempo, narrador e enredo. É muito importante que, ao escrever um texto narrativo, tenha todas essas características. Continuando. Sua produção textual não deverá conter fragmentos dos textos desta prova. Ou seja, quando você receber sua prova, você vai ver que na sua prova de português vai ter vários textos que vão ser utilizados para você responder as questões de marcar. E o que ele está dizendo aqui é que você não pode pegar esses textos e copiar partes dele na sua redação. A sua redação tem que ser original. Tá certo? Você não pode copiar nada que tem na prova. É isso que ele está dizendo. Isso é uma coisa muito importante, porque caso você faça isso, o risco de você perder muitos pontos é muito alto. Tá certo? A próxima observação. O texto deve ter no mínimo 17 linhas e no máximo 38. Esse é um tópico muito importante, porque o que quer dizer com mínimo e máximo? Quer dizer que se você escrever menos que 17 linhas, não pode. O seu texto não vai ser corrigido. Você vai perder ponto. E se você escrever mais que 38 linhas, ou seja, por exemplo, você fez um texto com 40 linhas, não pode também. Tem que estar nessa margem, entre 17, no mínimo 17 e no máximo 38. Esse número de linhas, de mínimo e máximo, é importante ressaltar que ele varia de ano a ano. Depende muito do ano. Ou seja, você tem que ler com atenção a essas observações, porque a cada ano esse número muda. Por exemplo, tem anos que o mínimo é 15, tem anos que o mínimo é 20, tem anos que o máximo é 25, por exemplo, o máximo é 30 linhas. Ou seja, varia, tá certo? Bem, o próximo tópico é o foco narrativo. O foco narrativo deve ser de primeira pessoa, narrador-personagem. Ou seja, como eu estou sempre dizendo, você deve ler as observações à risca e cumprir tudo que está escrito nelas. Se aqui está dizendo, o foco narrativo é primeira pessoa, você vai escrever em terceira pessoa? Não vai, porque não está escrito isso aqui, está escrito primeira pessoa. Porque se você fizer isso, você vai perder ponto. Então, não queremos perder ponto, queremos fazer tudo correto. Tá certo? Próximo, que é muito importante. Será atribuído grau 0, ou seja, nota 0, ao texto que não atender ao tema. Ou seja, vocês estão vendo a gravidade que é se você não seguir o tema. Ou seja, você deve ler esse parágrafo aqui com muito cuidado, para que você veja o que está sendo pedido e a partir daqui você pegar e criar sua história com base nesse tema. Tá certo? É muito importante isso. Outra, o texto não deverá conter diálogos. Essa observação varia de ano a ano. Às vezes aparece pode ter diálogo e às vezes não aparece. Aparece não pode ter diálogo.
Então, você vai ter que ler as observações. Nesse caso aqui apareceu, o texto não deverá conter diálogos. Ou seja, você vai colocar diálogos no seu texto? Não, porque não pode, está escrito aqui. Certo? Vamos continuar. Respeitar o padrão culto da língua portuguesa. É muito importante. Nesses textos que vão aparecer nessas provas, você sempre vai escrever uma linguagem formal, que é aquela linguagem que não possui gírias, não possui expressões coloquiais do cotidiano. É aquela linguagem padrão, formal. Tá certo? E esses dois últimos tópicos estão relacionados com a folha de redação, que eu irei abordar posteriormente. Mas já dando um aviso, que você já deve ter percebido aqui, as redações são escritas elas são escritas em tinta, em caneta de tinta azul ou preta. Ou seja, nada de lápis na sua redação. É muito importante vocês treinarem para escrever uma redação de caneta, porque não poderá ser utilizado lápis, tá certo? E como eu disse, eu vou abordar essas duas partes, essas duas últimas observações posteriormente. Bem, esse foi o texto narrativo. E, como eu disse, vocês podem olhar com mais detalhes na aula de número 24 com o nosso colega Caio, porque é um texto muito importante, que cai várias vezes. Então é muito importante vocês estarem dominando esse tipo textual, tá certo? Bem, o próximo texto que aparece nas provas é o Conto Maravilhoso, que ele também é um texto narrativo, como vocês podem ver. Ele é um gênero textual que faz parte do tipo textual narrativo. Ou seja, ele também é um texto narrativo. Logo, ele também vai ter aqueles elementos que eu disse anteriormente. Aqui, todos esses elementos e divisões, o Conto Maravilhoso possui. Tá certo? Outra característica muito importante de um conto maravilhoso é que ele retrata, as suas histórias são histórias fictícias, aquelas histórias que mexem com elementos sobrenaturais, que não são da nossa realidade, como coisas mágicas e fantasiosas, muito presente naqueles contos de fadas que nós conhecemos desde a nossa infância. Outra coisa importante dele é que ele é escrito em prosa. Já que ele é um texto narrativo, ele é escrito em parágrafos, tá certo? Outra coisa importante é que há a presença de diálogos que você pode colocar no seu texto para enriquecê-lo. Tá certo? Alguns exemplos que eu coloquei aqui para ilustrar melhor o que é um conto maravilhoso, eu coloquei alguns contos que vocês conhecem muito bem, que estiveram presentes na infância de vocês. Como, por exemplo, aqui, o conto do Aladim, que é um conto bastante famoso. Outro exemplo, A Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, que são contos que estiveram presentes na nossa infância, com toda certeza. Tá certo? E como de costume, eu trouxe aqui uma proposta do Colégio Militar de Fortaleza, que ele, nesse ano, ele pediu um conto maravilhoso. Aqui com vocês, ela segue o mesmo modelo, como eu disse. Nós temos aqui a proposta textual aqui em cima, aqui, dizendo como vai ser seu texto. Como eu disse também, vocês não vão precisar adivinhar o texto que vocês vão escrever, porque vai estar escrito aqui, ó, escreva um conto maravilhoso. Ou seja, já está escrito aqui, então você não vai precisar prever nada. E, como sempre, também nós temos as nossas observações, que variam de ano a ano. Aqui vocês podem dar um pause para poder dar uma lida nessa proposta e verificar qual é o tema dela, tá certo? Como vocês devem ter visto aqui na proposta, o tema é você escrever um conto maravilhoso narrando uma aventura que você teve após encontrar a lâmpada mágica de Aladim, que estava perdida. Ou seja, esse é o tema. Baseado nisso aí que você vai criar o seu conto maravilhoso. E nesse conto que você está escrevendo, tem que estar todas aquelas características que eu mostrei. Aqueles elementos do texto narrativo, deve ter uma coisa sobrenatural, que aqui no caso é a lâmpada mágica. Ou seja, depende de cada proposta. Você deve ler
o tema bem direitinho, com cuidado, e identificar sobre o que você deve escrever a sua história. E com isso você começa a escrevê-la. Tá certo? É muito importante esse passo, que é de ler a proposta e identificar qual é o tema dela. Que nesse caso aqui estava em negrito, né? Que facilitou muito. Como eu disse, é muito importante seguir à risca o tema da redação, porque caso você não faça isso, a sua redação será zerada. Então, tome cuidado. Então, eu vou ler as observações com vocês para explicar com mais detalhes cada tópico. O primeiro que está escrito aqui é: dê um título para seu conto maravilhoso. Ou seja, aqui a presença do título é obrigatória. Então, dependendo do ano, pode estar escrito: não escreva um título, você não vai escrever. Mas nesse caso aqui, está escrito aqui: dê um título para seu conto maravilhoso. Logo, você vai colocar um título. Tá certo? Porque se você não colocar, você vai perder ponto. Próximo. A redação não deverá conter fragmentos dos textos da prova. Como eu falei na proposta passada do texto narrativo, é a mesma coisa. Você não, nas provas vão ter vários textos que são sobre as questões de marcar. E no final vai ter a redação. Então, na sua redação, você não pode colocar coisas, trechos, partes dos textos que tiveram na prova. Porque isso não pode, não é permitido, como está escrito aqui. Caso você faça isso, você vai perder muitos pontos. Que não é o que queremos. Então, você deve ser original. Tá certo? Olha só aqui. O texto deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Perceberam que da outra prova que a gente analisou para cá, mudou já. Aqui já é 15 linhas o mínimo e o máximo 25. Então, se você fizer um texto de 13 linhas, ele não vai ser aceito. E se você fizer um texto de 30 linhas, ele não vai ser aceito também. Então, tome muito cuidado que você tem que atingir essas marcas de no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Um exemplo é se você fizer um texto de 18 linhas, ele vai ser aceito, porque ele está entre esses limites. Tá certo? Outra coisa importante. Nesse caso aqui está escrito: o foco narrativo deve ser em primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem. Logo, você vai escrever seu texto em primeira pessoa. Caso você escreva ele em terceira pessoa, ele não vai ser aceito. Então, tome muito cuidado nisso. Esse tópico eu já falei, né? Será atribuído grau 0 ao texto que não atender ao tema, ou seja, caso haja uma fuga ao tema, o seu texto será zerado. Então, eu estou ressaltando muito isso porque é muito importante que vocês sigam um tema à risca. E o último tópico é uma orientação acerca da folha de rascunho e da folha de redação que eu irei abordar futuramente. Outro texto bastante importante que cai nessas provas do Colégio Militar de Fortaleza é o relato, que as suas características são: ele é um texto narrativo e descritivo. Ou seja, se ele é narrativo, ele terá todos aqueles elementos que a gente discutiu e que vocês olharão na videoaula de número 24 com o nosso colega Caio. Já que ele é um texto narrativo, terá todas essas características. Tá certo? E uma coisa bastante importante é que ele também é um texto descritivo. Ou seja, o que acontece se ele é um texto descritivo? O que acontece é que você terá que descrever os elementos do seu texto, como por exemplo os locais que ele está, que acontece a história, os personagens, os objetos que aparecem nessa história, você terá que descrevê-los com detalhes. Você terá que detalhar melhor, de uma melhor maneira, esses elementos. Por isso que o nome é descritivo, que vem de descrever, ou seja, você terá que mostrar mais detalhes sobre esses elementos, que isso caracteriza o relato. Outra característica é que normalmente ele é escrito na primeira pessoa, ou seja, o narrador será personagem. Tá bom? E no relato nós temos o relato pessoal, que ele é uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante que aconteceu na vida de uma pessoa. Ou seja, se ele é um relato pessoal,
o pessoal vem que é sobre você. Por isso que é pessoal. Então, ele é um texto que você irá narrar uma coisa que aconteceu na sua vida. Por isso que o nome é relato pessoal. E nesse tipo de texto, nós iremos escrever com mais detalhes as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador, que faz parte daquela característica que é descrever com detalhes os elementos do texto. Tá certo? Aqui, como sempre, eu irei mostrar uma proposta. Aqui no caso, como eu sempre digo, vai estar escrito no texto qual será vai estar escrito na proposta qual será o texto que você irá escrever, como está aqui escrito, elabore um relato pessoal. Ou seja, você irá elaborar uma carta? Você irá elaborar um conto? Não, você irá elaborar um relato pessoal. Tá certo? Deem pause mais uma vez e tentem identificar qual será o tema da sua proposta, que é muito importante esse exercício para que quando chegar na hora de resolver a prova, você ser capaz de identificar o tema dela. É muito importante isso. Certo. Como vocês viram, o tema dessa redação é você fazer um relato pessoal contando um passeio que você fez a um local onde a natureza seja um ponto de destaque. Ou seja, esse é o tema do seu texto. Tá certo? Que você deve, com base nisso, escrever o seu relato. Aqui nós temos aqui também nessa proposta as características do relato pessoal, que irá ajudá-los a saber como produzi-los. No seu texto deve estar presente essas características, como está escrito aqui. Ele deve ser narrado em primeira pessoa, e você será o personagem principal. E como eu disse, você tem que descrever as cores, os elementos do seu texto com detalhes, como está escrito aqui. Você deve descrever o local, as emoções e os sentimentos provocados em você durante e ou depois do passeio. Viu? Essa é uma das características principais do relato pessoal, que você deve descrever com detalhes as cores, os elementos do seu texto. Tá certo? E outra coisa que está escrita aqui, que você deve seguir, o seu texto deverá estar na variedade padrão. Como eu disse, naquela linguagem mais educada, mais da gramática, mais correta, da língua portuguesa. Tá certo? Sem gírias, sem expressões, ok? E, como eu citei anteriormente, dependendo da proposta, vai estar escrito se você deve colocar ou não o título. E nesse caso ele falou, não há necessidade de título. Então, a escolha do título é opcional. Existem anos que o título é obrigatório e existem anos em que não precisa colocar o título. Por isso que é muito importante vocês estarem atentos na hora de ler a proposta. E aqui eu vou ler com vocês as observações. Como vocês podem ver, algumas observações são sempre constantes nas provas, como por exemplo essa primeira. A redação não deverá conter fragmentos dos textos da prova. Como vocês viram, apareceu em todos os exemplos essa observação, mostrando a importância dela, que vocês não podem copiar nada dos textos da prova. Outra coisa que sempre aparece nessas observações é o limite das linhas, o mínimo e o máximo, que nesse caso foram 15 linhas e no máximo foram 25. Como eu disse, esse número varia de ano a ano. Outra coisa muito importante que apareceu em todas, será atribuído o grau 0 ao texto que fugir ao tema. Como eu disse, é muito importante que você siga a risca. Faça o seu texto seguindo o tema bem direitinho para que não haja problemas de fugir ao tema. E a última observação eu irei comentar posteriormente. Nós já vimos o texto narrativo, o conto maravilhoso e o relato. E agora vamos para o último texto que sempre cai nas provas, que é a carta. E a carta é um gênero textual que tem o objetivo de você mandar uma mensagem para outra pessoa. Com o avanço da tecnologia, nós agora temos outros meios de mandar uma mensagem. Nós temos as redes sociais, como o WhatsApp, nós temos o e-mail
para poder se comunicar com as outras pessoas. Então a carta acabou caindo no desuso. Porque hoje em dia, com a tecnologia, tudo ficou mais fácil nessa parte de comunicação. Tudo ficou mais automático. Só que ainda é muito importante nós temos que saber da existência da carta, que é muito importante para nós, para a resolução dessas provas. Porque a carta, juntamente com o texto narrativo, são um dos temas que mais caem nas provas do Colégio Militar. Então vocês têm que dominar bem direitinho esses textos. E algumas características da carta que vocês devem ter em mente são a presença do destinatário e do remetente. Eu vou explicar melhor. O destinatário é a pessoa que você irá enviar a mensagem. Ou será, a pessoa que irá receber a sua carta é o destinatário. A pessoa com que você está querendo mandar a mensagem. E o remetente é a pessoa que está escrevendo a carta, que está enviando a mensagem. Que no caso é você. Você está escrevendo a carta para alguém. Esse alguém é o destinatário e você é o remetente. Tá certo? Outra característica é o uso da linguagem formal ou informal. A formal, lembrando aquela mais educada, mais polida, seguindo a gramática. E a informal é aquela que se utiliza de gírias, de expressões do cotidiano. Então, o que acontece? Dependendo do contexto que você irá utilizar uma das duas, eu vou dar alguns exemplos. Você vai enviar uma carta para o diretor da sua escola, ou um ministro, uma pessoa importante com alto cargo. Você utilizará com essa pessoa a linguagem formal, uma linguagem mais polida, tá certo? Mas se você estiver enviando uma carta para o seu amigo, por exemplo, ou alguém da sua família, você tem uma intimidade com essa pessoa, você conhece ela melhor. Então, você poderá utilizar a linguagem informal, ou seja, você deverá observar com quem será o seu destinatário. E dependendo disso, você utilizará a linguagem formal ou informal. Tá certo? Aqui nós temos outras características, que é o texto, ele tem ordem sentimental e subjetiva, ele é geralmente breve, curto, e normalmente ele é escrito na primeira pessoa do singular, porque normalmente é você que está escrevendo a carta. Tá certo? E o tema, ele é um tema livre, pode ser sobre qualquer assunto, porque você está enviando uma mensagem. Essa mensagem pode ser de qualquer assunto. Tá certo? Bem, continuando. E aqui, que é muito importante que vocês saibam a estrutura de uma carta. Que toda carta vai seguir esse modelo, vai seguir esse padrão. E eu vou mostrar alguns exemplos depois de como aplicar essa estrutura. Bem, o primeiro elemento, a primeira estrutura, é o local e a data. Você sempre vai colocar o local e a data. Por exemplo, se você escrever a carta no dia 30 de agosto, 30 de agosto de 2020, e você mora em Fortaleza, por exemplo, que é o meu caso, eu vou colocar essas informações na minha carta. Eu vou mostrar um exemplo bem direitinho para ilustrar melhor o que eu estou falando, mas primeiro eu vou mostrar para vocês os elementos. Como eu disse, o local e a data, o vocativo, que é muito importante a presença dele, que é o nome do destinatário, que vai aparecer embaixo do local e da data que você colocou. Pode ser, por exemplo, você utiliza algumas expressões para escrever o vocativo. Por exemplo, o exemplo do diretor que eu falei. Você pode colocar caro diretor. Ou, por exemplo, senhor diretor. Então, você utiliza expressões seguidas do nome da pessoa ou do nome do cargo da pessoa no vocativo. Como é que eu coloquei alguns exemplos, que você coloca expressões de saudações. Caro amigo, tia querida, são alguns exemplos. Ou você pode colocar o nome da pessoa. Como, por exemplo, eu vou enviar a carta para o meu chefe, o nome dele é Lucas. Eu posso colocar, por exemplo, Senhor Lucas, seria uma possibilidade. Ou, por exemplo, caro chefe, entendeu? Eu sempre vou colocar o nome da pessoa ou algum cargo dela com alguma expressão. Tá certo?
Outro elemento, outra que faz parte da estrutura, é o corpo do texto, que isso é justamente o texto que a gente vai escrever, a nossa redação, vamos dizer assim, que é o texto, que ele vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do que você está informando, da sua mensagem. E depois disso você vai colocar a despedida, que é uma saudação que você vai colocar para o seu destinatário. Uma saudação do remetente, que pode ser formal ou informal. Alguns exemplos de despedida que você pode colocar são atenciosamente, você só coloca isso, que caso seja num contexto formal. E já no contexto mais informal, por exemplo, com a sua família, com seus amigos, você coloca beijos, abraço, beijos carinhosos ou forte abraço, entendeu? Você sempre vai colocar essa despedida, que é uma característica da carta. E por último, é a assinatura, que ao finalizar a carta, o remetente, no caso você, colocará seu nome embaixo da despedida. E eu quero fazer uma observação muito importante. Esse é um elemento da carta, mas tome cuidado que nas provas, geralmente, não é para você colocar a assinatura. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor isso depois. Mas já estou deixando avisado. Tá certo? Agora eu vou colocar um exemplo de uma carta para vocês poderem identificar a estrutura dela. O que eu quero? Eu quero que vocês deem pause e tentem identificar esses elementos aqui que eu falei. O local e data, o vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura nessa carta aqui. Tá certo? Deem pause e tentem praticar. Bem, eu espero que vocês tenham tentado e agora vamos analisar juntos como é a estrutura dessa carta na prática. Aqui vocês podem ter visto, eu coloquei um exemplo de uma carta e nós agora vamos dividi-la de acordo com a sua estrutura. Bem, aqui está. Eu dividi aqui ela de acordo com seus elementos. E eu vou mostrar de um por um. Aqui nós temos primeiro o local e a data. Como vocês podem ver, Brasília, o local do remetente, e a data, 15 de fevereiro de 2014. Tá aqui, primeiro ponto, local e data. Embaixo eu colocarei o vocativo. Nesse caso, a carta foi destinada, o destinatário é o diretor. Então, eu vou colocar o nome do diretor no vocativo. Eu coloquei aqui, no caso, caro diretor, que é uma possibilidade de vocativo, que é muito bom botar essa expressão num contexto formal, no contexto mais polido, tá certo? Logo em seguida, aqui embaixo, nós temos o corpo do texto, que é a parte mais fácil de identificar, que é o texto propriamente dito. A sua mensagem, o que você quer escrever para o destinatário, que é o texto aqui, normal, que nós fazemos dividindo em parágrafos normalmente. E, finalmente, temos a despedida, que eu utilizei aqui o nome, a expressão atenciosamente, que é muito utilizada num contexto formal. Então, já é bom vocês terem uma noção, qual é a expressão que eu vou usar no contexto formal e qual que eu vou utilizar no contexto informal. É bom já vocês terem essas ideias na mente, porque quando chegar na hora da prova, é só você colocar, sem perder muito tempo. E por último, aqui no final, um exemplo de uma assinatura, que aqui no caso ele colocou aluno representante do 9º ano. Ele poderia ter colocado o nome dele, por exemplo. Vamos supor que o nome dele é Pedro Henrique. Então ele colocaria Pedro Henrique. Só que nesse caso você tem a opção de colocar o que você quiser. E ele colocou aluno representante do 9º ano. Tá certo? Vamos continuar. Bem, agora vamos para um outro exemplo. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo mais formal, que foi para um diretor de um colégio, por exemplo. E agora eu vou colocar um exemplo de um contexto mais informal, que nesse caso eu enviando uma carta para minha mãe. Que nesse caso, como é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, que faz parte da minha vida, eu posso utilizar uma linguagem mais informal. Tá certo? Vamos agora analisar. Bem, aqui nós podemos ver que está os elementos da carta divididos e vamos olhar de um por um.
Eu coloquei aqui o local e a data, como vocês podem ver. O local do remetente, que no caso sou eu. Fortaleza, que é o local que eu estou mandando a carta. E a data, 30 de agosto de 2020. Que é sempre bom lembrar que vocês devem escrever exatamente nesse modelo aqui. O dia 30, o mês de agosto e o ano, 30 de agosto de 2020. Essa é a maneira correta de vocês escreverem o local e a data da sua carta. Em seguida, você irá fazer o quê? Escrever o vocativo. Nesse caso, como eu estou enviando uma carta para minha mãe, eu utilizarei ela como vocativo. Nesse caso aqui eu usei o diretor, e aqui eu vou utilizar minha mãe. Ou seja, o vocativo dependerá do seu destinatário, a pessoa que você irá enviar a carta. Tá certo? Bem, nesse caso aqui eu utilizei uma expressão que é sempre utilizada normalmente nesse contexto. Querida mãe, é um exemplo. Eu poderia colocar... Esse é um bom exemplo para se colocar, né? Eu coloquei outros exemplos aqui. Caro amigo, tia querida, por exemplo. Então, dependendo, você pode escolher, né? Dependendo do contexto. Aqui eu utilizei caro diretor. Aqui eu utilizei mãe querida. Querida mãe, quer dizer. Tá certo? E embaixo eu coloquei aqui só escrito aqui texto. Então, vocês supõem que tem aqui um texto. Que vai ser minha mensagem, como foi aqui. Eu só não escrevi, mas imagina que tem um texto aqui. E essa parte aqui será o corpo do texto, que é a mensagem que eu estarei enviando. Tá certo? E em seguida, nós temos aqui a despedida, que eu coloquei aqui beijos carinhosos e forte abraço. Eu poderia colocar só abraço, beijos. Isso é um exemplo. Claro que nesse caso aqui é um contexto informal. Nesse caso aqui foi um contexto mais formal. Eu utilizei atenciosamente. E aqui, como é uma coisa mais informal, eu coloquei essa expressão. E embaixo eu coloquei a minha assinatura, que no caso eu coloquei meu nome, Matheus Alves. Tá certo? Eu poderia ter colocado, por exemplo, seu filho, que estaria me identificando. Mas nesse caso eu optei por colocar Matheus Alves. Tá certo? Você sempre coloca na assinatura o remetente, quem está escrevendo a carta. Tá certo? E aqui eu coloquei uma proposta do Colégio Militar que envolveu você escrever uma carta. Como eu sempre digo, vai estar escrito aqui na proposta qual o texto que você vai escrever. E nesse caso aqui está escrito: escreva uma carta. Logo, você irá escrever uma carta. Você não vai escrever uma narrativa, você não vai escrever um conto, não vai escrever um relato. Você vai escrever uma carta. Sempre seguindo as instruções da prova. Nesse caso aqui, eu gostaria que vocês deem pause e tentem identificar a proposta. Tá certo? Bem, como vocês podem ter visto, a proposta quer que você escreva uma carta para o ministro do meio ambiente. Então, daqui você já pode perceber que é uma pessoa importante, uma pessoa de um alto cargo, que você não tem uma relação de intimidade. Então, o ideal é você escrever o quê? Uma linguagem formal, uma linguagem mais polida, educada. Tá certo? E como vocês viram aqui, ele quer que você escreva uma carta para o ministro, colocando todos esses elementos que estão sublinhados. Tá vendo? Ele quer que você escreva uma carta com tudo isso que está escrito aqui, parabenizando, dizendo o que você fará para ajudá-lo, medidas que você adota para se proteger dos raios ultravioleta. Então, tudo que está escrito aqui, vocês têm que colocar no seu texto. Vocês têm que seguir o que está sendo pedido. O que está sendo pedido. Tá certo? E, olha, outra observação aqui. Não se esqueça de incluir a saudação adequada ao finalizar a sua carta. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que você tem que colocar uma saudação adequada. Ou seja, você tem que utilizar uma saudação formal. Você não vai colocar, por exemplo,
Beijos, abraços. Não convém, por quê? Você está enviando uma carta para o ministro do meio ambiente. Então você tem que utilizar uma coisa mais formal. Um exemplo que vocês já poderiam colocar, que a gente até conversou, foi atenciosamente. Seria uma expressão ideal de despedida que você poderia colocar para o ministro. Tá certo? Bem, e como sempre eu vou falar com vocês aqui sobre as observações. Como eu sempre digo, a redação não deverá conter fragmentos dos textos da prova. Vocês viram que todos os exemplos apareceu isso. Portanto, é algo que vocês não devem fazer, com toda certeza. Tá certo? Próximo. A carta deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25 linhas. Como vocês viram, esse limite aqui de mínimo e máximo de linhas varia de cada ano, e nesse caso foi 15 o mínimo e 25 o máximo. E vocês devem ler sempre as observações para poder ver essa informação. De novo, outra coisa muito importante que apareceu em todos os exemplos. Será atribuído grau 0 à carta que não deve atender ao tema. Ou seja, fugir do tema, zerou a redação. É muito importante vocês terem noção disso. Tá certo? Aqui eu vou comentar depois, como eu disse em todos os exemplos. E aqui, ó, olha só. Aquele negócio que eu falei para vocês terem em mente, que eu falei antes. A carta não deverá ser assinada. Apesar de a assinatura ser uma característica da carta, normalmente nas propostas que pedem uma carta como o texto, você não coloca a sua assinatura. Tá certo? Por que isso acontece? Porque é uma regra que você não pode, tem uma regra que você não pode se identificar na sua folha de redação, que eu vou explicar posteriormente. Por isso, se você colocar o seu nome, sua assinatura, você vai estar se identificando. Por isso que nas observações está escrito, a carta não deverá ser assinada. E o que iremos fazer? Iremos cumprir rigorosamente as observações. Não colocaremos a assinatura. Apesar de ser uma característica da carta, como está escrito nas observações, não iremos colocá-la. Tudo bem? Dito isso, nós vimos todos os textos que caem normalmente no colégio militar. Recapitulando, o texto narrativo, o conto maravilhoso, o relato ou relato pessoal e a carta. Deem bastante foco no texto narrativo, que é o que abrange todos os gêneros textuais que caem normalmente, e a carta, que vocês têm que ter em mente a estrutura dela, bem direitinho, tem que cumprir todos esses requisitos que faz parte da estrutura da carta. É muito importante seguir com cuidado, seguir à risca essas características, que elas que definem a carta. E o texto narrativo, que tem todas aquelas características, os elementos, como fazer um texto narrativo, que vocês viram anteriormente. Tá certo? E para finalizar, eu trouxe aqui o que vai estar na prova de vocês. Que, como eu disse, na prova de português, nós temos a parte de marcar, de múltipla escolha, que vão ter vários textos e várias perguntas para vocês marcarem a resposta correta. E no final, vai ter a proposta da redação. E juntamente com ela, vocês receberão 2 folhas, que são a folha de rascunho e a folha de redação definitiva. Qual a diferença delas? Na folha de rascunho, como o nome já diz, você vai escrever o rascunho do seu texto. Ou seja, não é o seu texto pronto ainda, você vai escrever um rascunho dele, um esboço dele. Na folha de rascunho, você pode fazer de lápis, você pode fazer como você quiser. Você pode fazer de lápis, pode riscar essa folha, pode fazer desenhos, pode fazer anotações, pode fazer tudo nela. Porque ela é a folha justamente utilizada para você fazer o seu rascunho. Agora, a folha de redação definitiva, você não pode fazer nada. Qual a função dela?
você deve escrever o seu texto e só isso, somente isso. Você vai pegar a sua folha de rascunho e vai transcrever o seu texto na folha de redação definitiva. E uma observação muito importante. Na folha de rascunho você pode utilizar o lápis. Porém, na folha de redação só pode ser feita a caneta. E no caso, caneta preta ou azul. Tá certo? É muito importante isso. Se você escrever o seu texto a lápis na folha definitiva, ele não será corrigido. De maneira alguma. Então, faça ele de caneta, já vá treinando. Caso você ainda esteja naquela fase do lápis, de fazer as provas a lápis, já vai treinando, utilizando a caneta, porque é muito importante. Tá certo? E outra coisa que eu comentei, né? Sobre a questão de identificação do texto. Você não pode colocar nada que te identifique na folha de redação definitiva. Não pode colocar seu nome. Você não pode riscar ela com, por exemplo, se você fizer um desenhozinho, não pode fazer isso. A função dela é só para você escrever o seu texto oficial. Porque é nessa folha que ela vai ser corrigida. Como vocês podem ver aqui, embaixo nós temos os parâmetros de correção. Aqui, um corretor, um professor irá avaliar a sua redação e de acordo com esses critérios que tem aqui embaixo. Tá certo? E, baseado neles, vai ser calculada a sua nota. Então, é muito importante que você faça bem direitinho, passe a limpo com cuidado o seu texto de caneta, para que não haja nenhum problema. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu comentei praticamente todos os textos que podem cair. Então, dê uma estudada neles. Pratiquem para que vocês consigam dominar esses textos. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Foi um vídeo longo, mas muito importante. Então é isso. Até a próxima.